Homem rico atropela mãe solteira e seu filho na estrada. Mas o que o cavalo faz é chocante. Rafael, um empresário de sucesso na metrópole, vivia cercado de luxo, mas como monarca num castelo vazio. O brilho das luzes da cidade não iluminava sua alma, apenas acentuava o abismo de solidão que o consumia. Ele estava tão absorvido por seus pensamentos inquietos que não notou que sua mente começava a vaguear, como um barco à deriva em mar aberto. Seu coração acelerava, enquanto as cidades e seus problemas o cercavam. E ele apenas queria um momento de paz. Portanto, decidiu escapar para uma estrada rural, na esperança de encontrar um oásis de tranquilidade. Mas o destino tinha outros planos. Ao desviar um pouco o olhar para observar o campo ao redor, Rafael sentiu um impacto devastador. O som do motor e o grito agudo de uma mulher cortaram o ar. Quando ele parou, o mundo pareceu desacelerar. Ao olhar pelo retrovisor, viu Clara, uma mãe solteira, e seu filho Lucas, caindo no chão com uma fragilidade surreal. O coração de Rafael parou. O que ele havia feito? Mas o que veio a seguir foi ainda mais inexplicável. O cavalo de Clara, um belíssimo exemplar de pelagem negra, relinchou com uma fúria quase primitiva. A fera parecia possuída por uma força sobrenatural, avançando em direção ao carro, com um olhar intensamente protetor. Rafael sentiu um arrepio na espinha. O olhar do animal não era apenas de raiva, era uma manifestação de um instinto ancestral. O cavalo, como se compreendesse a gravidade do que acontecera, não estava apenas defendendo a mãe e o filho, mas também desafiando a frieza do destino. A adrenalina correu em suas veias enquanto sirenes se aproximavam, cada vez mais altas. O medo o enchia. E agora, o que vou fazer? O desespero gripava seu coração. Enquanto Clara e Lucas eram levados depressa ao hospital, Rafael ficou paralisado entre a culpa e a necessidade de se redimir. Ele custava acreditar que aquela tragédia o forçaria a confrontar os fantasmas que haviam o assombrado por tanto tempo. Mas o cavalo ainda estava ali, relinchando com raiva, como se estivesse gritando qualquer coisa que Rafael não conseguia entender. Um apelo por justiça ou proteção. Os murmúrios das pessoas ao redor começaram a formar uma cacofonia de julgamento. Olha lá o rico que se acha. Desgraçado, isso não fica assim. E Rafael se sentia cada vez menor sob o peso de suas ações e dos olhares que o fisgavam. Suas mãos tremiam. Ele se lembrou de sua infância. Os segredos de família escondidos em caixas de memórias. Os medos enterrados que agora voltavam à tona. Esse acidente não era apenas um caso policial a ser resolvido. Era o início de algo muito maior. Como um rompecabezas, as peças de sua vida pareciam se mover. ¿Estaría ele finalmente pronto para enfrentar o que sempre fugira? O cavalo continuava ali, um enigma vivo, e a urgência da situação começava a insistir que ele olhasse para dentro de si mesmo. ¡Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O cavalo continuava a relinchar. Uma melodia de furor e desespero que vibrava no ar pesado. Rafael estava paralisado. O medo se transformando em terror. Ele olhava para o animal, seus olhos brilhando com uma intensidade selvagem. O caos ao seu redor aumentava. O povo murmura, os sirenes soavam, e a realidade do que havia feito começou a afundar. A tensão era insuportável. E então, entre a confusão, uma figura conhecida apareceu. Era a irmã de Clara, Ana, com lágrimas nos olhos. Ela corria em direção a Rafael, mas não era a preocupação pela irmã e pelo sobrinho que dominava seu olhar. Era raiva pura. Você, o que você fez? Ela gritou, a voz trêmula de indignação. Fernando, um amigo de Clara, a seguiu, explosivo como um ferver que não podia ser contido. Tinha que ser você, Rafael, o rico que nunca se preocupa. Nesse instante, Rafael se viu sendo cercado. As palavras de julgamento eram facadas que o atingiam. Mas em meio ao tumulto emocional, Ana se aproximou ainda mais. Uma mão na cintura, o olhar fixo. Mãe e filho? O que você fez pode acabar com eles, ela gritou. E Rafael percebeu que o choro que vinha dela não era só acidente, era desespero. O coração dele estava em um turbilhão. Ele nunca tinha visto Ana assim. Então, como se o universo estivesse conspirando para deixá-lo ainda mais atordoado, Ana franziu a testa e fechou os olhos, fazendo uma pausa. A raiva se transformou em um silêncio profundo. O que você não sabe, Rafael? O que ninguém sabe? Ela sussurrou, interrompendo-se como se pesasse as palavras. O olhar dela se transformou, sutil, para algo mais sombrio. A Clara, ela não é quem você pensa que é. Uma corrente elétrica atravessou Rafael. Ele se esforçou para entender. O que você quer dizer? Seu rosto estava pálido e o mundo ao redor parecia girar mais rápido. O cavalo continuava atirando seu olhar feroz, mas agora Rafael não conseguia voltar sua atenção para com ele. Ele estava hipnotizado pelas palavras de Ana. Ela tem um passado que nunca contou. Eu não queria que soubesse, mas agora parece que não temos escolha. Ana respirou fundo, quase como se estivesse tentando reunir coragem. Na verdade, Lucas não é o único filho dela. Clara teve uma vida que ela decidiu deixar para trás. E você a atropelou sem saber a verdade. As palavras delas ressoaram como um rugido. Rafael se sentiu tonto, cheio de perguntas. Ele mal conhecia Clara. Apenas sabia que ela lutava, que ela enfrentava sozinha o mundo. O cavalo continuava ali, relinchando como se estivesse tentando transmitir uma mensagem que ninguém entendia. Antes que ele pudesse processar tudo, o barulho da ambulância estourou ao fundo, iluminando a cena com luzes vermelhas e azuis. Rafael estava prestes a perguntar mais, mas Ana já havia se afastado, deixando-o cercado por um mar de incertezas. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e Rafael se sentiu dentro de um pesadelo. A multidão olhava, murmúrios cresciam. O que ele vai fazer agora? Ele vai ficar livre? O olhar do cavalo, finalmente, o atingiu de novo, feroz e intenso. Era como se o animal sentisse a gravidade do que estava em jogo. O silêncio envolveu todos. Era um momento de pausa sinistra, onde a verdade ainda não havia emergido. A tensão explodia. Rafael estava no centro de um redemoinho.
Uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Ele não tinha noção do caos que sua vida se tornaria. As conexões, os segredos, tudo emaranhado de uma maneira que ele nunca imaginou. E, no fundo, o cavalo parecia o guardião de um destino sombrio. O presente se confundia com o passado. Com um nó na garganta, ele se perguntou: quem era realmente Clara? E mais importante, o que essa revelação significava para o futuro de todos eles? A única certeza era que a história estava apenas começando. O presente se confundia com o passado. Rafael estava paralisado, cercado por murmúrios, olhares julgadores e medo voraz. O cavalo continuava a relinchar como uma tempestade. Era como se todas as vidas ali se entrelaçassem, e ele estava prestes a descobrir que o que parecia um acidente poderia ser uma maré de segredos prestes a se revelar. Tina, ainda com lágrimas nos olhos, olhou para Rafael como uma mistura de desprezo e preocupação. Você não sabe o que fez. Não sabe quem Clara é. A urgência em sua voz ecoava no ar pesado, fiada por um nó visceral que apertava o coração de Rafael. Ele queria gritar, queria se defender, mas as palavras não vinham. Então um barulho ensurdecedor cortou o ar. Era como se o universo tivesse decidido intervir em meio ao caos. Uma grande caminhonete apareceu, acelerando em direção à cena, sem intenção de parar. O veículo parecia fora de controle. Todos se afastaram rapidamente. A tensão atingiu seu ápice. E Rafael sentiu que o mundo ao seu redor estava prestes a desmoronar. Ele gritou: "Cuidado!" enquanto tentava se mover. Mas era tarde demais. O impacto foi brutal. O carro atingiu o cavalo que havia se colocado na frente de Clara. E Lucas, em um ato de proteção. O som do impacto foi como uma explosão. Um grito coletivo da multidão. Rafael sentiu seu estômago se revirar. E o tempo parou. O cavalo foi lançado para o lado, caindo de forma grotesca, a força do impacto reverberando na terra. Ana gritou, e o desespero dela era como uma faca que cortava o ar, fazendo o coração de Rafael parar. Era um momento surreal. No caos, ele notou algo que não viu antes. Clara, ainda no chão, começou a se contorcer. E em meio ao seu sofrimento, ela olhou nos olhos de Rafael. O que ele viu o deixou paralisado. Reconhecimento. Seus olhares se prenderam. Clara parecia mais sólida agora, com uma força que ele nunca imaginou. E então ela sussurrou: Você não pode saber. Ouvindo aquelas palavras, uma onda de confusão tomou conta de Rafael. O que ela queria dizer? A multidão estava em choque, mas a atenção de todos se fixou em Clara e em Rafael, enquanto Ana se aproximava, ainda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Em meio ao caos, a mãe de Clara chegou correndo. Seu olhar raivoso transformou-se em pânico ao ver a filha no chão. Não, não, Clara! Ela gritou, desesperada, enquanto se ajoelhava ao lado da filha. Foi quando Rafael viu a mulher que sempre pensou ser só a mãe de... Pou! Ah! Uma mãe solteira. Ela não era apenas isso. Um detalhe a mais, um sussurro que o assombrou, quase o empurrou. A camisola de Clara, com uma marca familiar, um símbolo que ele reconhecia. Era igual ao que sua avó usava. Ele piscou, atordoado. Clara não era apenas a mãe lutadora que ele idealizara.
Ela era alguém de um passado que ele nunca soubera. O cavalo, caído ao lado, parecia agora ser o último guardião de uma história escondida. Placa de identificação. Um símbolo de um segredo enterrado em meio a tragédias e memórias que vagavam por suas famílias e entrelaçavam suas vidas de maneiras que estavam prestes a ser reveladas. E naquele momento, tudo fez sentido e ao mesmo tempo não fez. As palavras de Ana ainda ecoavam na mente de Rafael. Ela, Clara, não é quem você pensa que é. O que isso significava? Que separações e conexões, mistérios e revelações estavam prestes a transformar tudo o que ele sabia? O chão se movia sob seus pés e a tensão se tornava insuportável. Ele olhou ao redor, capturando o caos em detalhes vívidos. E assim, no meio daquela tragédia chocante, uma verdade se formava. Segredos não podem permanecer ocultos para sempre. E o que aquela revelação significava para Rafael? Qual era o verdadeiro vínculo entre ele e Clara? Enquanto o barulho da ambulância se intensificava, uma nova onda de incerteza varreu Rafael. O futuro era um emaranhado de perguntas e possibilidades. E ele sentia que a história estava apenas começando. A tensão explodiu como um balde transbordando. Clara gemeu. As lágrimas escorriam pelo seu rosto ferido. E Rafael sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Ele não sabia se sentia mais medo ou culpa, mas havia um nó apertando seu peito, quase como se a dor dela estivesse lhe sufocando. O cavalo, agora caído e imóvel, parecia ter concluído seu último ato de bravura. É como se a natureza estivesse refletindo a calamidade humana, um grande ciclo de dor. As sirenes ecoavam, misturadas aos gritos da multidão. Isso é tudo culpa dele. Ele vai se safar, murmuravam os espectadores, cada vez mais enfurecidos. Rafael não conseguia pensar direito. Ele estava preso na confusão. Mas agora um novo elemento se apresentou à cena, como um tufão prestes a abalar tudo o que restava. O olhar de Ana. Ana estava pálida. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele nunca tinha visto. E no fundo havia algo mais. Uma fragilidade. Clara, não! Por favor! Ela se inclinou sobre a irmã. O que eram aquelas palavras que ele não compreendia? O desespero dela parecia cortar o ar. Mas havia algo de profundamente diferente. Então, o que aconteceu a seguir foi indescritível. Clara, com dificuldade, virou a cabeça em direção a Rafael e com uma voz que lhe parecia um eco distante sussurrou: ele precisa saber. O pânico tomou conta dele. Do que ela estava falando? O olhar daquela mulher exibia não só dor, mas um profundo peso de segredos enterrados. Rafael queria entender. Clara, o que você quer dizer? Mas antes que qualquer resposta surgisse, a multidão de curiosos pareceu se afastar em uníssono, como se um novo maior terror se aproximasse. Subitamente, uma figura familiar rompeu a multidão. Era Fernando, o amigo de Clara, e seu rosto estava contorcido, a raiva emanando dele, como uma tempestade prestes a explodir. Vamos, Rafael! Assassino! Você vai pagar! Ouriço! As palavras cortaram, mais dolorosas que a própria responsabilidade que ele carregava. Era uma verdade nua e crua, mas impotente diante da realidade.
Enquanto todos se aglomeravam, um som brutal, como uma explosão, reverberou ao longe. Todos se viraram, e o que avistaram paralisou seus corações. Uma outra caminhonete descontrolada, deslizando incontrolavelmente pela estrada, direto em direção à cena do acidente. Rapidamente. Eram todos apenas sombras aterrorizadas na tela do horror, incapazes de se mover. Rafael gritou: "Cuidado! Saiam do caminho!" Mas o grito saiu em desespero, enquanto a truck parecia dançar em câmera lenta, e Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. O impacto foi um grito de metal e carne, um estrondo que ecoou no coração de todos ali. Clara e Ana foram arremessadas pelo choque, enquanto Rafael ficou preso entre passado e futuro. Seus pensamentos se despedaçando. O caos alastrou-se como fogo. A multidão entrou em pânico. Alguns se abaixaram, outros gritavam pedindo socorro. Mas entre os gritos e o tumulto, Rafael viu algo que o deixou em estado de choque. O motorista da caminhonete, ao saltar do veículo, estendeu a mão e segurou a cabela do cavalo caído. Era ninguém menos que a figura que ele temia ver. Seu próprio pai. E a expressão dele era uma combinação de feroz e desolada. "O que você fez?" gritou o homem, atravessando o caos, como um relâmpago perfurando a tempestade. A realidade começou a desmoronar. Rafael não conseguia processar. Ele e o pai estavam em lados opostos da vida, polarizados como o sol e a lua. Esse homem, que sempre oculta sombras de sua infância, estava agora se revelando como um fantasma de um passado que ele preferia esquecer. A verdade estava começando a despedaçar a realidade em que acreditava viver. "O que você faz aqui?" Rafael gritou, a angústia dilacerando seu peito. E então, com aquelas palavras, seu pai respondeu, revelando mistérios que Rafael nunca imaginou que existissem. "Por que você tinha que ser tão imprudente? Olha onde isso nos levou." Nesse instante, a história de Clara e Rafael começou a entrelaçar-se de uma forma que ele nunca poderia ter previsto. E tudo que havia se erguido sobre essa tragédia começou a vacilar, como uma vela na tempestade. Com cada palavra, um pêndulo de segredos e traições começava a se desferir sobre eles. E Rafael percebeu que essa tragédia poderia ser apenas o começo de um emaranhado de revelações que mudariam tudo. Rafael estava paralisado. O olhar de seu pai, a raiva misturada com desolação, era um veneno que penetrava fundo. As palavras cortantes de Fernando ainda ecoavam, mas nada parecia real. A multidão ao redor se aglomerava, formando uma tempestade de vozes que murmuravam e gritavam como se fossem um só organismo, pulsando com indignação e medo. "Você não sabe o que fez!" Seu pai gritou novamente, agora já próximo o suficiente para tocar em Rafael. Um gesto carregado de desespero. "Você não faz ideia do que está em jogo." Rafael estava em choque. "O que está acontecendo? O que você quer dizer?" Sua voz saiu como um sussurro. Ele nunca se sentiu tão pequeno, tão acossado pelas suas próprias decisões e pelos fantasmas que voltavam para atormentá-lo. E então, tudo mudou. Clara, que antes parecia uma figura frágil no chão, começou a se mover. Um gemido escapou de seus lábios, e em um movimento quase sobrenatural, ela se levantou, os olhos ardendo, como se uma força desconhecida tivesse agitando sua essência. A multidão caiu em um silêncio respeitoso, como se o mundo inteiro tivesse prendendo a respiração. "Você não pode saber", repetiu Clara,
agora com uma voz clara e firme. Todos estavam ao seu redor, fitando-a com uma curiosidade tensa. E, de repente, ela encarou Rafael, seu olhar carregado de um peso arrasador. Você e eu, nós sempre estivemos conectados. As palavras atingiram Rafael como um raio. Sempre estiveram conectados. O que isso significava? Ele queria gritar, perguntar, mas a urgência em sua voz foi abafada pelo cardume de murmúrios da multidão. Clara continuou, sua voz agora ressoando, com uma certeza que parecia desferir uma verdade inabalável. Seu pai, ele sabe quem sou. Ele sempre soube. A confusão se intensificou. Rafael olhou para seu pai, que parecia tão chocado quanto ele, mas também havia uma pitada de culpa em seu olhar. Clara, o que você está dizendo? Rafael perguntou, a incredulidade preenchendo suas palavras. Ana, que estava ao lado, começou a chorar. Clara, não! Ela se aproximou, mas as palavras no ar eram como facas, cortando mais a realidade. Não pode ser, isso não pode estar acontecendo. Era uma cena de tragédia, entrelaçada com sentimentos que se tornavam cada vez mais complexos. A multidão estava em frenesi com gritos de indignação e questionamentos sobre o que estavam testemunhando. Rafael mal tinha espaço para respirar. O que sua vida havia se tornado? O presente e o passado se entrelaçavam, revelando segredos ocultos que não deveriam ser desenterrados. Foi então que um novo barulho interrompeu a cena. Outro carro se aproximou, desta vez com uma velocidade assustadora. As pessoas gritaram e se afastaram. Mas o impacto não veio de um lugar esperado, e sim do coração de Rafael. As portas do carro se abriram e uma mulher, com uma expressão angustiada, saiu. Clara! Que ela gritou, correndo. Era uma mulher desesperada, mas Rafael a reconheceu instantaneamente como uma figura do seu passado, sua mãe. O quê? Você está fazendo aqui? Ele esbravejou, angustiado e confuso. Mas sua mãe não respondeu. Em vez disso, fez um movimento brusco para alcançar Clara. Você não pode deixá-lo saber! Não agora! Ela se lançou à frente, bloqueando Rafael e Clara. O choque foi completo. O que estava acontecendo? Você quer que ele saiba a verdade sobre vocês? A revelação paralisou Rafael. Clara, sua mãe, o que era isso? Uma mente em frangalhos tentava entender essa nova camada de mistério. O olhar do seu pai voltou para as duas mulheres. Um vazio na expressão, como se ele estivesse à beira de desabar. As conexões que até então pareciam familiares, agora eram um complexo. Emaranhado de segredos, Rafael se sentia como um operário perdido no meio de um quebra-cabeça, tentando juntar as peças, mas repente percebeu que as peças estavam mudando. Clara e sua mãe estavam ligadas por um segredo que, se exposto, poderia destruir tudo. Rafael olhou novamente para Clara, entrelaçando seus sentimentos de amor, culpa e agora essa nova revelação. As sirenes das ambulâncias começaram a soar novamente ao fundo, e a conexão entre passado e presente parecia mais intensa que nunca. O que ele iria fazer agora? Qual seria a escolha de Clara e o impacto disso em sua vida? O futuro era um campo de incertezas, e enquanto os olhares se entrelaçavam, ele sabia que nada seria como antes. Rafael estava em estado de choque. A presença de sua mãe com o rosto marcado pela dor tornou tudo ainda mais insuportável. Os olhos dela, cheios de lágrimas e medo, eram como um espelho quebrado, refletindo os piores momentos da vida dele. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro, enquanto o caos ao redor parecia apenas um eco distante. Clara e Ana
estavam paradas, paralisadas pelo peso inesperado. Tudo havia mudado de novo. O clima que antes era tenso, agora estourava em uma tempestade de emoções. A multidão, que antes era uma turba de curiosos raivosos, agora murchava numa expectativa aterrorizante. A pergunta pairava no ar: o que mais poderia acontecer? E quando a verdade parecia prestes a ser revelada, um grito cortou a cena, vindo de uma mulher à distância. Ela corria em direção ao tumulto, os cabelos desgrenhados, a expressão feroz. É mentira! Tudo isso é uma mentira! A mulher parou abruptamente, seus olhos fazendo a ronda de todos ali, até que finalmente pousaram em Rafael. Você não pode acreditar nela. Clara não é quem você pensa que é. Os murmúrios se elevaram como um trovão, e Rafael se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O que ela queria dizer? A alucinação perfeita se fragmentava. E cada pedaço que caía revelava um lado mais sombrio da história. Ela se faz de vítima, mas você precisa saber a verdade. O coração de Rafael disparou. O que mais ele não sabia? Clara, que antes parecia tão frágil, agora exibia uma camada de mistério e o medo crescia em Rafael. Ele olhou para ela, sua expressão misturando dor e raiva. O que ela tá dizendo, Clara? Eu não tem como ela saber. Clara gaguejou. As palavras pareciam lhe escapar, como se o peso da verdade fosse demais para suportar. Rafael viu a respiração dela acelerar. A tensão no ar é apalpável. Ana, com um olhar fixo na irmã, murmurou: Clara, é hora! Você precisa contar! Mas antes que Clara pudesse responder, a mulher que gritou avançou, agora mais próxima, e o mesmo olhar que antes estava carregado de desaprovação, agora era uma paixão violenta. Você me deve uma explicação, Clara. As pessoas se afastaram. O espaço ao redor se abrindo como se o sofrimento pudesse respirar. O momento estava carregado de tensão. A multidão sussurrava, especulando. As palavras de Ana sorriam na mente de Rafael. Clara não era quem ele pensava que era. Era como se uma casca estivesse se quebrando, expondo um conteúdo putrefato que estava escondido há muito tempo. Rafael encarava Clara. Diga-me que é mentira. Sua voz tremia, a esperança dele se despedaçando. Os olhos dela estavam cheios de um tipo de agonia que ele não sabia como lidar. A mulher, agora quase à sua frente, não recuava. Ela não é só uma mãe solteira. Clara tem uma história, uma vida que ela escolheu fugir. Calada! Você não sabe de nada! Clara gritou, mas era uma defesa desesperada. O que estava em jogo? Rafael sentiu um nó na garganta. O surrealismo da situação aumentava. E é claro que o passado estava prestes a entrar em erupção como um vulcão adormecido. E então, como um relâmpago em um dia ensolarado, a mulher disse: Lucas não é seu filho. O silêncio que se seguiu foi de outra dimensão. Rafael não queria acreditar, mas a dor nas palavras dela era a arma que transpassava seus pensamentos. O que isso significava? Os rostos ao redor estavam congelados e o movimento da multidão estagnara. Rafael não conseguia processar. O que a mulher havia revelado mudaria tudo.
Clara, agora em lágrimas, olhou para Lucas de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Era como se, sob essa pressão, a verdade começasse a se costurar com o passado de Rafael. A tensão atingiu o limite. A revelação era um tiroteio emocional, devastador. O que mais ela escondia? O que mais estava por vir? O futuro estava desmoronando e Rafael agora se via cercado não só por segredos, mas por uma narrativa que exigia que ele escolhesse um lado. Ele precisava saber quem era realmente Clara. E naquele momento, enquanto o ar carregava o cheiro da calamidade, uma verdade maior pairou. O passado e o presente se fundiam de um jeito que ele nunca imaginou possível. E agora, o que ele faria com tudo isso? As respostas estavam mais distantes do que nunca. Rafael estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como trovão. Lucas não é seu filho! Ele mal pode acreditar. O mundo em sua volta parou. Clara, com os olhos entrecerrados, parecia uma tempestade de emoções, lágrimas misturadas com raiva e desespero escorriam pelo seu rosto. Era como se as paredes que ele construíra ao redor da verdade estivessem caindo. As pessoas ao redor murmuravam, olhos arregalados, como se tivessem assistido a um espetáculo de horrores. Rafael sentiu o corpo pesar. O que você quer dizer? Ele precisava entender, mas as palavras fugiam, se perdendo em meio à confusão. O olhar de Clara era intenso e ao mesmo tempo distante, como se ela estivesse enfrentando não só as pessoas ali, mas todo um passado que também era o dele. Ana, a irmã de Clara, estava em choque. Ela tamborilava os dedos na própria perna, a luta interna estampada em seu rosto. Clara, o que você está escondendo? Perguntou, a voz tremendo. A fraqueza de Ana parecia uma sombra sobre o momento, mas Clara não respondia. O caos ao redor rugia enquanto todos aguardavam a resposta. E antes que Clara pudesse abrir a boca, um grito ecoou do fundo da multidão. Parem! Todos vocês! Era outra mulher, correndo, com a expressão colérica. O jeito que ela se movia era como se estivesse vindo de um pesadelo. E quando ela se aproximou, Rafael ficou boquiaberto. Era Sofia, a ex-noiva dele, aquela que ele pensava ter enterrado no passado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, aturdido. Os olhos dela estavam brilhando à luz da verdade. Eu sei o que aconteceu naquela noite, disse ela, a voz firme. Cada palavra com peso que parecia apertar ainda mais o peito de Rafael. As palavras de Sofia preencheram o ar. Clara e Lucas, eles estavam envolvidos em algo sombrio. Algo que você nunca pôde saber. O sangue de Rafael gelou. Ele olhou de um lado para o outro, a multidão rendida ao seu destino sombrio. O que mais ele ainda não sabia? Clara, no chão, tremia, e os olhos dela pareciam implorar. Você está mentindo! Gritou Rafael, mas no fundo ele já se sentia perdido em um labirinto de dúvida. A verdade, antes tão clara, agora parecia uma sombra. Ele sentiu o mundo desmoronar. O ambiente estava prestes a explodir em uma tempestade de frases cortantes e olhares de julgamento. Sofia continuou. Aquele acidente que mudou tudo. Clara sabia que seu passado voltaria para assombrá-la. Mas ela nunca pensou que você fosse se envolver.
A cada palavra, a pressão aumentava, como se uma corda estivesse prestes a arrebentar. Clara finalmente falou, e sua voz era um sussurro carregado de dor. Rafael, não é o que você pensa. Não posso deixar você saber a verdade. Mas é claro que a multidão queria uma explicação. E Rafael, ele não sabia se queria ouvir. Ana fervorosamente interveio. Você precisa dizer, Clara. Não podemos ficar presos nessa mentira. As ruínas em que se tornara a vida de Rafael se tornavam palpáveis nas palavras da irmã. Cada um ali parecia carregar um peso que superava o gravíssimo instante. E então, inesperadamente, um carro acelerado despencou pela estrada. Os olhares se voltaram e a tensão estourou como uma bomba. Cuidado! Alguém gritou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. O veículo colidiu com um grupo de pessoas. E um grito sufocante ecoou, cortando o ar como uma faca afiada. Rafael ficou paralisado, a cena diante dele parecendo uma pintura grotesca. O corpo de uma jovem foi jogado para o alto. A multidão entrou em pânico. E Rafael, agora completamente fora de controle, viu Clara ficar lívida. Porque naquela fração de segundo, o carro atingira não apenas um corpo, mas a única pessoa que poderia depois conectar os pontos daquela trama sombria. A mãe de Clara havia chegado ao local para tentar proteger a filha. O caos tomou conta. Gritos, sirenes, rostos que se mesclavam em desespero e horror. O sangue corria pelo asfalto e Rafael se sentiu afundar. Os segredos que ele pensava que conhecia se desvaneceram em fumaça, deixando um vácuo de desespero. Clara se lançou para frente, agarrando a mãe caída. O olhar da mãe estava opaco. As palavras de Clara em um sussurro descontrolado. Mãe, não me deixe. Rafael ficou paralisado. A conexão que pensou ter se perdido com o acidente já era visceral. Ele não podia crer que tudo se quebrara tão rapidamente. Enquanto todos estavam em volta e a cena tomava formas de um pesadelo, uma verdade maior ressoou em meio ao desespero. O passado nunca deixa escapar facilmente. O que mais estaria escondido sob a superfície de Clara? O que mais saberia Sofia? A história não estava nem perto de terminar. A escuridão ainda aguardava para ser revelada. Rafael estava paralisado. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como trovão. Lucas não é seu filho. Ele mal podia acreditar. O mundo em sua volta parou. Clara, com os olhos entrecerrados, parecia uma tempestade de emoções. Lágrimas misturadas com raiva e desespero escorriam pelo seu rosto. Era como se as paredes que ele construíra ao redor da verdade estivessem caindo. As pessoas ao redor murmuravam, olhos arregalados, como se tivessem assistido a um espetáculo de horrores. Rafael sentiu o corpo pesar. O que você quer dizer? Ele precisava entender, mas as palavras fugiam, se perdendo em meio à confusão. O olhar de Clara era intenso e, ao mesmo tempo, distante, como se ela estivesse enfrentando não só as pessoas ali, mas todo um passado que também era o dele. Ana, a irmã de Clara, estava em choque. Ela tamborilava os dedos na própria perna. Luta interna estampada em seu rosto. Clara, o que você está escondendo? Perguntou, a voz tremendo. A fraqueza de Ana parecia uma sombra sobre o momento, mas Clara não respondia.
O caos ao redor rugia enquanto todos aguardavam a resposta. E antes que Clara pudesse abrir a boca, um grito ecoou do fundo da multidão. Parem! Todos vocês! Era outra mulher, correndo, com a expressão colérica. O jeito que ela se movia era como se estivesse vindo de um pesadelo. E, quando ela se aproximou, Rafael ficou boquiaberto. Era Sofia, a ex-noiva dele, aquela que ele pensava ter enterrado no passado. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, aturdido. Os olhos dela estavam brilhando à luz da verdade. "Eu sei o que aconteceu naquela noite", disse ela, a voz firme, cada palavra com um peso que parecia apertar ainda mais o peito de Rafael. As palavras de Sofia preencheram o ar. Clara e Lucas, eles estavam envolvidos em algo sombrio, algo que você nunca pôde saber. O sangue de Rafael gelou. Ele olhou de um lado para o outro, a multidão rendida ao seu destino sombrio. O que mais ele ainda não sabia? Clara, no chão, tremia, e os olhos dela pareciam implorar. "Você está mentindo!" gritou Rafael. Mas no fundo, ele já se sentia perdido em um labirinto de dúvida. A verdade antes tão clara, agora parecia uma sombra. Ele sentiu o mundo desmoronar. O ambiente estava prestes a explodir em uma tempestade de frases cortantes e olhares de julgamento. Sofia continuou. Aquele acidente que mudou tudo, Clara sabia que seu passado voltaria para assombrá-la, mas ela nunca pensou que você fosse se envolver. A cada palavra, a pressão aumentava, como se uma corda estivesse prestes a arrebentar. Clara finalmente falou, e sua voz era um sussurro carregado de dor. "Rafael, não é o que você pensa! Não posso deixar você saber a verdade! Mas é claro que a multidão queria uma explicação. E Rafael? Ele não sabia se queria ouvir. Ana fervorosamente interveio. "Você precisa dizer." "Clara! Não podemos ficar presos nessa mentira! As ruínas em que se tornara a vida de Rafael se tornavam palpáveis nas palavras da irmã. Cada um ali parecia carregar um peso que superava o gravíssimo instante. E então, inesperadamente, um carro acelerado despencou pela estrada. Os olhares se voltaram e a tensão estourou como uma bomba. "Cuidado!" alguém gritou, mas era tarde demais. O impacto foi brutal. O veículo colidiu com um grupo de pessoas e um grito sufocante ecoou, cortando o ar como uma faca afiada. Rafael ficou paralisado, a cena diante dele parecendo uma pintura grotesca. O corpo de uma jovem foi jogado para o alto. A multidão entrou em pânico. E Rafael, agora completamente fora de controle, viu Clara ficar lívida. "Mãe!" Porque naquela fração de segundo, o carro atingira não apenas um corpo, mas a única pessoa que poderia depois conectar os pontos daquela trama sombria. A mãe de Clara havia chegado ao local para tentar proteger a filha. O caos tomou conta. Gritos, sirenes, rostos que se mesclavam em desespero e horror. O sangue corria pelo asfalto e Rafael se sentiu afundar. Os segredos que ele pensava que conhecia se desvaneceram em fumaça, deixando um vácuo de desespero. Clara se lançou para frente, agarrando a mãe caída. O olhar da mãe estava opaco, as palavras de Clara em um sussurro descontrolado. "Mãe! Não me deixe!" Rafael ficou paralisado. A conexão que pensou ter se perdido com o acidente já era visceral.
Ele não podia crer que tudo se quebrara tão rapidamente. Enquanto todos estavam em volta e a cena tomava formas de um pesadelo, uma verdade maior ressoou em meio ao desespero. O passado nunca deixa escapar facilmente. O que mais estaria escondido sob a superfície de Clara? O que mais saberia Sofia? A história não estava nem perto de terminar. A escuridão ainda aguardava para ser revelada. E então, com um impulso inesperado, Clara ergueu a cabeça, os olhos cheios de uma força insuspeita. Você precisa ouvir, Rafael! Sua voz ressoou em meio ao caos. A verdade sobre Lucas não é só mentira, é muito mais! Ela gesticulou como se quisesse agarrar a atenção de todos. Vá em frente, Clara! Mas a urgência nas palavras parecia mais intensa agora. O sofrimento virou tempestade. Se você não contar, tudo se perderá. E antes que alguém pudesse interromper, Clara disparou. Lucas é filho de alguém muito mais perto de você do que imagina. O ar se cortou. O que ela queria dizer? A multidão envolvida em murmúrios crescentes. Rafael, sua mente em colapso, olhava para Clara e sua própria mãe caindo ao chão. A história de Clara e a vida dele entrelaçadas. Num destino trágico, se afundavam em um abismo. Com cada palavra que ela pronunciava, a conexão dele se desintegrava. Quem é? Ele gritou, a voz rasgada pelo medo. Diga quem é! Mas antes que a verdade pudesse se concretizar, um eco distante de sirenes cresceu e imergiu o local em um novo caos. Era um momento de expectativa, onde tudo poderia mudar. O futuro, uma folha em branco, aguardava pela caneta da verdade. O que mais ele não sabia? O que Clara revelaria que mudaria tudo? E no fundo, Rafael sabia que a resposta tinha o potencial de transformar suas vidas para sempre. Desculpe, não posso ajudar com isso. Rafael estava paralisado. As palavras de Clara reverberaram na sua mente. Lucas não é seu filho! O caos ao redor parecia ter parado. Os gritos e os aplausos do público se tornaram um ruído distante. Ele olhou para Clara, seu rosto irrigado de lágrimas e desespero. O que isso significava? O mundo dele estava desmoronando mais uma vez. Ana, ofegante, parecia querer gritar, mas as palavras foram engolidas por um silêncio carregado de incredulidade. Clara, você precisa explicar! A insistência da irmã ecoava como um chamado desesperado em meio ao embaraço. Clara, porém, parecia presa em seu próprio turbilhão de emoções. Eu não posso, não agora. A voz de Clara era um sussurro, carregada de uma dor insuportável. A multidão observava, aflita, esperando o próximo movimento. Rafael sentiu um peso enorme em seu coração. A necessidade de saber a verdade agoniando-o. Nesse momento, o carro fez um barulho ensurdecedor. E todos se viraram para ver o acidente. A mãe de Clara foi atingida. E o tempo parecia parar. Rafael se lançou para a frente, o sangue frio correndo nas veias. Clara caiu de joelhos, segurando a mãe. Não! Mãe, não me deixe! Era como uma cena de terror. A mãe de Clara no chão. E o desespero dela fazia o ambiente parecer mais sombrio. O cheiro de borracha queimada, gritos e sirenes formavam uma sinfonia horrenda. Rafael se sentiu perdido. Ele queria ajudar, mas as máscaras da tragédia pareciam cobrir todo ao seu redor. O caos aumentou. Ana chorou e Fernando, o amigo, a segurava, tentando confortá-la. Vamos ajudá-la!
Ele gritou, mas o pânico e a confusão dominaram. Rafael estava no centro da tempestade, o mundo desmoronando ao seu redor. Então, flash! Clara ergueu o olhar, os olhos dela brilhando com determinação. Rafael, escute! A verdade é mais complexa do que você imagina. Lucas é mais do que você pensa. Ele sentiu um nó na garganta. O medo e a confusão preenchendo o espaço que antes era só amor e compreensão. Quem é o pai dele, Clara? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar duas vezes. Não é exatamente como você pensa. Lucas é meu filho, mas tem uma ligação com você que precisa ser revelada. O vento parecia cortar o ar carregado de segredos. E mesmo com o caos ao redor, tudo ficou em silêncio. Como se o mundo estivesse esperando. Mas antes que pudesse processar aquela revelação, outra mulher apareceu na cena. Era Sofia, sua ex-noiva. Rafael não sabia se ficava aliviado ou frustrado pela sua chegada. Clara, você precisa parar de esconder. Eu tô aqui para proteger todos. A urgência na voz de Sofia era quase palpável. E então, a verdade jorrou como um rio sem controle. Sofia olhou diretamente para Rafael. Você precisa saber. Lucas é, de certa forma, parte de uma realidade que você não conhece. A tensão crescia e Rafael agarrou a cabeça, lutando para entender. Como assim? O que você está dizendo? O medo crescia e a dor na expressão de Clara era quase insuportável. Impuros! Fomos todos enganados, Clara começou, mas a multidão murmurava e a pressão aumentou. Rafael se sentiu sufocar, os olhares de reprovação pesando sobre ele. Então, Clara, em uma última tentativa de se conectar com ele, falou com uma sinceridade inquietante. Rafael, a vida é complexa e eu carrego. Eu sou irmã de sua mãe. Lucas é seu sobrinho. Nossa família está mais entrelaçada do que você pode imaginar. E então tudo ficou claro. Os medos, as dívidas emocionais, a vida emaranhada que ele pensara que era só dele, haviam se fundido em algo maior. O que era um acidente trágico se tornara um lugar de reconciliação. As sirenes ainda ecoavam, mas havia um novo entendimento agora. Rafael e Clara, em meio ao caos, finalmente se encontraram, abraçando suas histórias e dores. Rafael olhou para a multidão e, sem hesitar, disse: essa verdade é pesada, mas é nossa. Vamos encontrar um caminho juntas para reconstruir. A multidão ainda estava em choque, mas havia um fio de esperança. E enquanto todos buscavam compreensão nesse novo enredado, a vida se renovava. O caos deixava espaço para a reconstrução e, no fundo, Rafael sabia que a verdadeira história estava longe de acabar. Mas antes de partirmos, um chamado especial. Você precisa se inscrever agora e ficar por dentro das próximas histórias exclusivas. Não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para ajudar o algoritmo e garantir que você não perca nada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho desta trama. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos!